Você já se perguntou se existe uma frequência proibida? Um som que revela os segredos mais profundos da criação? Há mais de 2500 anos, um homem acreditava ter encontrado a chave para desvendar o universo, não em textos sagrados ou estrelas distantes, mas no som seu nome era Pitágoras. Para a maioria de nós, ele é apenas o cara do famoso teorema do triângulo retângulo. Mas, para seus seguidores, ele era um místico, um líder de culto que acreditava que o universo inteiro era feito de números e que a música era a linguagem de Deus. Além da conta que, um dia, Pitágoras estava passando pela oficina de um ferreiro. Em meio ao barulho caótico, algo chamou sua atenção. 4 ferreiros martelavam o ferro, mas seus golpes, em vez de criarem apenas ruído, produziam sons que se combinavam de forma harmoniosa. Intrigado, ele entrou para investigar. Ele percebeu que o peso dos martelos não era aleatório. Os martelos que soavam bem juntos tinham pesos que formavam proporções matemáticas simples. Um martelo com o dobro do peso de outro produzia um som uma oitava abaixo. Outras proporções, como 2:3 ou 3:4, criavam outros intervalos musicais agradáveis. Era uma revelação divina. A harmonia não era apenas uma questão de gosto. Era matemática pura, uma verdade universal escondida à vista de todos. Empolgado com sua descoberta, Pitágoras correu para casa. Ele precisava testar essa ideia de forma controlada. Para isso, ele usou um instrumento simples chamado monocórdio, que era basicamente uma caixa de ressonância com uma única corda esticada. Ao pressionar a corda em diferentes pontos, ele podia dividir seu comprimento e alterar a nota produzida. Quando ele dividiu a corda exatamente ao meio, o som subiu uma oitava, a mesma proporção de 1:2 que ele ouviu com os martelos. Quando a dividiu em uma proporção de 2:3, ele obteve o que hoje chamamos de quinta justa, o intervalo musical mais poderoso e estável depois da oitava. Dividindo em 3:4, ele encontrou a quarta justa. Estava tudo lá. Os blocos de construção da música eram razões simples entre números inteiros: 1, 2, 3 e 4. Para Pitágoras e seus seguidores, esses números, que somados dão 10, o número perfeito, eram a chave de tudo. Eles acreditavam ter decifrado o código da realidade. A música era a prova de que o cosmos era ordenado, racional e compreensível. Essa descoberta levou a uma das ideias mais poéticas e influentes da história: a música das esferas. Se as relações matemáticas simples governavam a harmonia na Terra, por que não no céu? Pitágoras propôs que os planetas, incluindo o Sol e a Lua, em suas órbitas ao redor da Terra, também seguiam essas proporções divinas. Cada corpo celeste, ao se mover pelo espaço, emitiria uma nota musical única, determinada por sua velocidade e distância. Juntos, esses sons criariam uma sinfonia cósmica de beleza inimaginável, uma harmonia celestial perfeita. Então, por que não conseguimos ouvir essa música? Pitágoras tinha uma resposta simples e genial. Nós nascemos imersos nela. É o som de fundo constante de nossas vidas, presente desde o momento em que viemos ao mundo. Assim como um ferreiro que se acostuma com o barulho constante de sua oficina, nós nos tornamos surdos à sinfonia do universo. Apenas através da purificação da alma e do estudo da matemática e da música, alguém poderia, talvez, sintonizar essa vibração celestial. Era uma visão de mundo completa, elegante e, acima de tudo, racional. O universo era um grande instrumento musical, tocando uma melodia divina baseada em números inteiros. Mas essa bela e ordenada sinfonia estava prestes a encontrar uma nota dissonante, uma nota que abalaria os alicerces da filosofia pitagórica. Enquanto continuavam a explorar as combinações musicais usando o monocórdio, os pitagóricos se depararam com um problema. Ao empilhar as proporções perfeitas que haviam descoberto, eles inevitavelmente produziam intervalos que soavam estranhos, tensos e instáveis. Um desses intervalos era particularmente perturbador. Ele ficava exatamente entre a quarta e a quinta justas e consistia em 3 tons inteiros. Era uma combinação que desafiava a harmonia perfeita que eles tanto prezavam. O som era tão inquietante que séculos mais tarde, na Idade Média, a igreja o batizou de Diabolos in Musica. O diabo na música era o trítono, a nossa frequência proibida. Para os pitagóricos, essa dissonância era mais do que um problema musical. Era uma crise filosófica. Como poderia um universo perfeitamente racional, construído sobre a harmonia de números inteiros, produzir algo tão desagradável e instável? A existência do trítono sugeria uma falha no código divino,
uma imperfeição no tecido da realidade. Mas o verdadeiro golpe ainda estava por vir, e ele veio do próprio Teorema de Pitágoras, ao aplicar seu famoso teorema a um simples quadrado com lados de comprimento 1. Seus seguidores descobriram que o comprimento da diagonal era a raiz quadrada de 2. Esse número não podia ser expresso como uma fração de dois números inteiros. Era um número irracional. A descoberta foi catastrófica. Se existiam números que não podiam ser expressos como razões perfeitas, então o universo não era inteiramente governado por elas. A crença fundamental de que tudo é número estava abalada. Além disso, que os pitagóricos ficaram tão chocados e apavorados com essa descoberta que a declararam um segredo a ser guardado a todo custo. Disse até que um membro da seita foi afogado no mar por ousar revelar a existência dos números irracionais ao mundo exterior. A harmonia perfeita do cosmos tinha uma falha, uma rachadura matemática que ameaçava desmoronar toda a sua visão de mundo. Apesar dessa crise, o legado de Pitágoras é imenso. As proporções que ele descobriu na oficina do ferreiro se tornaram a base de toda a teoria musical ocidental. A busca por resolver o problema da dissonância, a tal frequência proibida, levou a séculos de inovação. Músicos e matemáticos desenvolveram novos sistemas de afinação para tentar domar essas imperfeições. Essa jornada culminou no sistema que usamos hoje na maior parte da música ocidental, o temperamento igual. Nesse sistema, a oitava é dividida em 12 semitons exatamente iguais. Isso significa que intervalos como a quinta justa não são perfeitamente puros de acordo com as proporções de Pitágoras. Eles são ligeiramente desafinados, mas essa pequena imperfeição distribuída por toda a escala permite algo mágico: a capacidade de tocar em qualquer tonalidade, modulando de uma para outra de forma suave e harmoniosa. Em essência, sacrificamos a pureza matemática de Pitágoras pela liberdade musical. O trítono, o diabolas em música, deixou de ser um problema e se tornou uma ferramenta poderosa para criar tensão e resolução. Um elemento essencial na música moderna, do jazz ao heavy metal. E a ideia de que o universo é feito de vibrações. Hoje a física moderna, especialmente a teoria das cordas, ecoa essa antiga intuição pitagórica de uma forma surpreendente. Essa teoria postula que as partículas fundamentais que compõem tudo o que vemos não são pontos, mas minúsculas cordas vibrantes. Diferentes modos de vibração dessas cordas dão origem a diferentes partículas, assim como diferentes vibrações de uma corda de violino produzem diferentes notas musicais. De certa forma, a ciência moderna está dizendo que, sim, o universo é uma sinfonia. Pitágoras estava no caminho certo. A jornada de Pitágoras nos mostra algo profundo sobre a busca pelo conhecimento. Ele começou com uma ideia simples e elegante. O universo é uma harmonia perfeita, mas ao investigar mais a fundo, ele descobriu uma complexidade inesperada, uma dissonância que desafiava sua visão de mundo. Ele encontrou o diabo nos detalhes. No entanto, foi exatamente essa imperfeição, essa frequência proibida, que abriu as portas para uma compreensão mais rica e completa da música e da própria matemática. A história dele nos lembra que o universo não é apenas ordem e simplicidade. Ele também é tensão, complexidade e beleza inesperada. E talvez a verdadeira música das esferas não seja uma harmonia perfeita e imutável, mas uma composição em constante evolução, cheia de dissonâncias que, no final, se resolvem de maneiras que ainda estamos aprendendo a ouvir. Obrigado por assistir. Se você gostou de desvendar esse antigo mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!